Yasuke é o primeiro samurai de origem estrangeira e também o primeiro homem negro do Japão. Fala galera, meu nome não é Juca e esse aqui é o canal História Maluca, com os momentos mais curiosos da nossa história. Pois é, eu vou falar do Yasuke, o famoso samurai negro que a galera gosta de criar polêmica em cima. Na verdade não é lacração, é um fato histórico, eu vou falar disso aqui. E tem também agora uma série rolando, o pessoal tá falando que é legal, nunca vi, acho que é de 2022, não sou muito atrasado com série, mas ele é um personagem que tá em voga, então eu vou falar dele pra vocês hoje. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você fica sabendo quando tem vídeo novo. Então vamos lá, vamos falar do Yasuke. Mas antes de falar do Yasuke, eu preciso falar de algumas coisas. Primeiro, o período Sengoku. O período Sengoku, que em japonês significa período dos estados beligerantes, foi uma das fases mais conturbadas e instáveis da história do Japão, marcada por constantes guerras. O período Sengoku durou mais ou menos uns 150 anos, da metade do século XV até o final do século XVI. E basicamente esse período ele começa com o declínio do Shogun Ashikaga. Conforme o poder desse Shogun diminuiu, vários clãs que estavam próximos ao Shogun tentaram aplicar golpes de estado, a fim de tomar o poder do país. E aí se inicia uma guerra civil entre vários clãs japoneses, entre eles o Hojo, o Imagawa, Takeda e Mori. E esse conflito, ele é o primeiro conflito que tem uma arma diferente, onde os japoneses usam armas de fogo, Armas de fogo essas que foram introduzidas pelos exploradores portugueses. Oda Nobunaga foi um dos principais líderes nessa guerra civil. E ele tinha também dois comandantes abaixo dele que tiveram um papel muito importante nesse momento histórico do Japão. Eles eram Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Os três são reconhecidos hoje pelos historiadores do Japão como os grandes unificadores do Japão. Isso porque depois de um período de guerra civil, eles finalmente restauraram o poder central do governo japonês. Com o fim da guerra veio o período Edo. Daí eu preciso falar também um pouco sobre o Oda Nobunaga. Nobunaga era o chefe do poderoso clã Oda, que é um dos clãs que participou da guerra civil que marca o período Sengoku. Ele teve muito sucesso nas batalhas e em pouco tempo ele tomou o controle de toda a ilha de Honshu. Um pouco depois, ele derrotou os rebeldes Ikoiki. Nobunaga era reconhecido como um grande comandante militar, além de um apoiador do livre comércio e também um incentivador de reformas do governo civil do Japão, além de ser um apoiador das artes. Mas ele também era reconhecido pela violência com que ele reprimia aqueles que não participavam de seus planos e que não obedeciam às suas ordens. Nobunaga acabou sendo morto no incidente de Honnoji em 1582, quando um dos generais de seu séquito, Akechi Mitsuhide, emboscou ele em Kyoto e o forçou a cometer seppuku, que é o famoso suicídio com honra dos japoneses. Após a sua morte, aqueles dois generais que eu comentei antes, o Hideyoshi e o Tokugawa, eles continuaram a campanha e acabaram unificando o Japão. Beleza, eu te dei um pouco do contexto, do período Sengoku e do Oda Nobunaga. Por quê? O Yasuke fica famoso como parte do séquito do Oda Nobunaga. Ele era basicamente um pajem, ele carregava a espada do Oda Nobunaga, garantia que estava tudo ok quando ele ia receber visitas, enfim, ele virou um ajudante de ordens, digamos assim, do Daimyo Nobunaga. Mas peraí, a gente tem que entender como ele chegou no Japão e como Oda Nobunaga decidiu trazer ele para dentro do seu séquito e transformar ele numa pessoa tão importante no seu círculo de poder. Inclusive o Yasuke tinha casa própria, dada pelo Oda Nobunaga, tinha suas armas, sua espada katana, tinha salário, tinha vários benefícios por ser servo do Oda Nobunaga. Mas como ele chegou no Japão? Yasuke chegou no Japão em 1579. Ele estava a serviço do missionário jesuíta italiano Alessandro Valignano, que estava em missão pela região das Índias. Lembrando que naquela época eles denominavam as Índias as regiões da África Oriental e também do Sul, Sudeste e Oeste da Ásia. Nos primeiros 2 anos, o grupo de Valignano ficaram basicamente em Kyushu, que é uma cidade próxima a Kyoto. 2 anos depois, em 1581, Valignano resolveu fazer uma visita até a corte de Oda Nobunaga para garantir que os jesuítas teriam segurança em fazer sua pregação nas ilhas japonesas. E tudo isso está registrado em cartas que um outro missionário enviou como se fosse um registro dos anais, das missões jesuítas no Japão. Ele estava contando vários fatos e um dos fatos que ele contou nessas cartas foi essa visita do Valignano até o Oda Nobunaga. E o Yasuke, como era servo do Valignano, fez parte dessa visita. E ao chegar na corte de Oda Nobunaga, Nobunaga ficou encantado com Yasuke. Ele nunca tinha visto um homem de uma pele de cor tão diferente. Primeiro que ele não acreditou, ele chegou a pedir pro Yasuke tirar a camiseta, tentar limpar o corpo para ver se mudava a cor e na verdade, como diz o relato de um dos
das testemunhas oculares do momento, quanto mais ele se limpava, mais negro ele ficava. Literalmente, o Nobunaga encontrou seu melhor amigo. Ele pediu ao jesuíta que liberasse o Yasuke do serviço dos jesuítas para ele vir fazer parte do seu séquito, o que foi autorizado como parte da política dos jesuítas poderem pregar com segurança na ilha. E a partir disso, o Yasuke começou a ter um papel muito importante, ficando cada vez mais próximo de Nobunaga. Próximo registro histórico de Yasuke no Japão é uma tour que ele fez com Oda Nobunaga pelas regiões onde o clã Oda, junto com outros aliados, tinham destruído alguns inimigos. Então eles estavam verificando, e os relatos dizem que o Nobunaga tinha um grande apreço pelo Yasuke, dando um tratamento diferenciado para ele. Ele realmente gostava muito do Yasuke. Depois disso, o Yasuke volta a aparecer novamente no incidente de Honnoji. Quando Akechi Mitsuide armou emboscada contra Nobunaga e o obrigou a suicidar-se, Yasuke era uma das poucas pessoas que estavam com Nobunaga no castelo. Após Nobunaga cometer suicídio devido à emboscada realizada por Akechi Mitsuide, Yasuke, que estava também no local onde a emboscada foi realizada, tentou proteger Nobutada, que era o herdeiro de Oda Nobunaga. Porém, o exército de Nobutada foi derrotado facilmente pelos homens de Akechi. Só que a vida de Yasuke foi poupada. Segundo os relatos dos jesuítas, um soldado de Akechi se aproximou de Yasuke e disse para ele: "Me dê sua espada e você sobreviverá", e convenceu ele a se render. Este soldado perguntou para Akechi o que ele deveria fazer com o homem negro, e Akechi respondeu: "Um escravo é um animal bestial e não sabe de nada, nem é japonês, então não o mate, apenas entregue-o em custódia para os jesuítas." Apesar dessa fala do Akechi Mitsuide ser um pouco confusa, é uma confusão que existe inclusive para os historiadores, ninguém sabe o que ele quis dizer realmente com isso. O fato é que Yasuke sobreviveu ao incidente de Honnoji. Segundo os registros, ele foi tratado pelos jesuítas em Nambandi. E 5 meses depois do incidente de Honnoji, os jesuítas relataram o encontro com Yasuke, agradecendo a Deus que ele não perdeu sua vida. Porém, esse é o último registro histórico sobre Yasuke. Depois disso, não se sabe mais dele, o que aconteceu, quanto tempo ele viveu, assim como não sabiam de onde ele veio. Tudo que tem registrado da história dele é um período de 3 anos onde ele viveu no Japão. Na pesquisa dos historiadores para entender melhor esse personagem do Japão, existem diversas referências que, pela falta de comprovação histórica, acredita-se tratar do Yasuke, como alguns quadros ou itens artísticos que registram, entre vários homens claramente asiáticos, um homem de pele negra. E essa série que tá rolando aí recentemente do Yasuke, ela não é o primeiro material que fala sobre ele. Ele é um personagem que tá na cultura popular há muito tempo e em várias formas de mídias. O primeiro foi um livro infantil de 68, do autor Yoshio Kurosu e do artista Genjiro Mita. Desde então, a história dele já saiu em mangás, animes, filmes, séries de rádio. Existem até planos para fazer um filme hollywoodiano sobre ele. Então é isso, se você tinha alguma dúvida se o Yasuke era um personagem real ou não, ou se era só lacração da Netflix, eu preciso te informar que ele é real. Existem muitos registros históricos. Além dos jesuítas, existem narrativas da própria época de outras fontes além dos jesuítas, como poetas japoneses ou oficiais burocráticos do governo do Nobunaga relatando a existência desse personagem. E Yasuke é um personagem real. E essa foi a história de hoje. Valeu quem ficou até o final. Eu gosto muito do Japão e pretendo estudar um pouco mais e trazer outras histórias de lá. Se você tiver alguma sugestão, comenta aí que eu vou tentar fazer um episódio baseado na sua sugestão, beleza? Valeu e até a próxima.